Nessa aula vamos tratar sobre o papel da venda pessoal. Temos como objetivos compreender o que faz o vendedor, entender como a área de vendas contribui para a empresa e para a sociedade, e também esperamos que você seja capaz de diferenciar um bom vendedor de um mau vendedor. Para a gente começar, é interessante a gente refletir, quais são os tipos de vendas. Temos a venda impessoal e a venda pessoal. A venda impessoal era realizada de forma eletrônica ou por correio. Por exemplo, a venda por catálogo, ou então a venda por comércio eletrônico, por um aplicativo no celular. E temos de outro lado a venda pessoal. Ela é realizada com o intermédio do vendedor. E temos um exemplo clássico que é a venda porta a porta, e temos também o telemarketing, mediado por tecnologia, mas tem um vendedor. Bom, temos uma vantagem da venda pessoal. A vantagem da venda pessoal é que ela vai permitir a negociação com argumentações. Você se comunica com o cliente. A desvantagem é que você tem uma baixa cobertura. Um site de comércio eletrônico, por exemplo, consegue atingir muito mais clientes simultaneamente. E outra desvantagem também do atendimento por meio das vendas pessoais é o alto investimento em gente. E de fato, para você se tornar um bom vendedor, é necessário um grande esforço. Aliás, como é que eu me torno um bom vendedor? Para se tornar um bom vendedor, a gente precisa se dedicar, precisa de disciplina e precisa de muita determinação. No que se refere à dedicação, é necessário que o vendedor ele se dedique ao máximo à empresa e aos clientes, faça um bom atendimento e elabore sempre as melhores propostas. No que se refere à disciplina, é importante que o vendedor se planeje e se organize. É vital, quando ele estiver na frente do cliente, que ele consiga desenvolver aquele processo da venda de forma adequada. Quanto menor a disciplina, menores serão as chances de fechar uma venda. E é muito importante ter determinação. Você precisa acreditar em você, não deixar o não te paralisar, ter foco e prosseguir. E talvez você possa estar se perguntando, quais são as características de um bom vendedor? Nós vamos encontrar muita literatura falando disso. Eu trouxe aqui algumas características que são mencionadas. Então, o vendedor ele precisa ter uma boa apresentação, se portar, gesticular de forma adequada, precisa ter uma postura profissional, cumprir os prazos, saber redigir adequadamente um e-mail, uma mensagem no sistema de mensageria eletrônica, ser educado com o seu cliente, precisa ter uma boa dicção, saber estabelecer uma boa comunicação, precisa conhecer o produto, a concorrência, o segmento de atuação da empresa, precisa ter uma altíssima competência em negociação, deve ser simpático, precisa ter um bom humor e gostar do que faz. Daria para a gente falar muitas outras coisas. E provavelmente você deve estar pensando também quais seriam os deveres de um bom vendedor então, com base em tudo isso que a gente falou. Um bom vendedor ele precisa dominar todo o ciclo de comercialização do produto ou serviço. Ele precisa também usar de forma adequada os instrumentos de venda e marketing. É fundamental que ele cultive uma postura de consultor especializado. Ele precisa tanto saber ouvir quanto falar. Para que ele possa dar um conselho, uma orientação, ele precisa ouvir primeiro para entender bem a necessidade. Então a gente precisa treinar essa habilidade de escuta ativa. É importante também que ele se mantenha sempre atualizado. É fundamental que um vendedor pratique a excelência no atendimento ao cliente. A venda ela não pode terminar quando o cliente assina a proposta. Existe o pós-venda, existe um relacionamento que precisa ser estabelecido. É fundamental que o vendedor estabeleça objetivos, que ele tenha também uma atenção, percepção bastante desenvolvidas. A percepção é fundamental para se estabelecer uma comunicação com o cliente, este fato criar um canal para que a venda aconteça. E é claro, um vendedor ele precisa ter uma grande automotivação, precisa ter um entusiasmo, uma determinação para ele desenvolver suas atividades com sucesso. O vendedor ele é de grande importância para a sociedade. Ele estimula as transações de natureza econômica. E transações, eu estou falando aqui de operações de venda, de consumo de bens e serviços. É assim que a economia funciona, então por causa do trabalho do vendedor. Ele faz a difusão também de inovações. Os novos produtos, novos serviços, novas ideias são comunicados ao mercado por meio deles, dos vendedores.
O vendedor também tem uma função fundamental, né, de pesquisar o mercado. Ele ouve os clientes, identifica como atua a concorrência, conversa com os consumidores finais. E ele também é importante para gerar receita que torna a empresa viável. No fim das contas, tudo na empresa é custo, né, e a área que realmente, né, gera dinheiro, o trabalho dela é inteiramente dedicado a gerar dinheiro, é a área de vendas. A área de vendas também é importante porque ela gerencia o que a gente chama de um território de vendas, né? Uma área que tem um determinado potencial de mercado. Veja que o vendedor ele vai identificar o potencial de mercado nessa área, ele vai realizar as vendas dentro dela, ele vai cobrar dos clientes, ele vai prestar esse serviço, essa consultoria, né, para os clientes. Ele vai fazer também a promoção de vendas, vai divulgar esses novos produtos e serviços, vai acompanhar também a atuação da concorrência, veja como ele contribui, né, para a atividade empresarial. Bom, mas como o cliente vê o vendedor? O cliente, né, vê o vendedor como um conhecedor do negócio em que atua, da economia desse mercado, bem como um negócio específico do comprador, especialmente o vendedor corporativo, né, que vende para empresas. Então, o cliente dessas empresas geralmente vai ver, né, o vendedor dessa forma. Vai ver ele também como um provedor de satisfações através da venda, como um consultor dele, né, na hora de identificar as necessidades que ele nem sabia que tinha, uma personalidade também agradável, de boa aparência profissional, e um coordenador de todos os aspectos do produto e serviço, bem como do negócio do cliente, oferecendo um pacote, uma solução integrada. Essas percepções aí foram levantadas numa pesquisa realizada pela Learning International e que o professor Marcos Cobra menciona no livro dele. Veja como que, né, o cliente vê uma grande importância, né, na atuação do vendedor. Mas para se chegar a esse estágio, né, como é que o vendedor pode abordar o cliente? Nós temos várias proposições teóricas, temos, né, várias maneiras de a gente visualizar isso. Eu vou trazer uma aqui fundamental, é a teoria que traz, né, as 4 abordagens do cliente. Então você tem a abordagem do tipo venda, estímulo, resposta, venda, estado mental, venda de satisfação das necessidades e venda de solução de problemas. Vamos falar da primeira. A venda estímulo-resposta é aquela em que o vendedor vai provocar estímulos no cliente, através de um repertório de palavras e ações destinadas a produzir a resposta desejada, que é a compra. Esse é um tipo de abordagem muito usada na venda enlatada. É aquela que o vendedor tem um texto já ensaiado e uma dramatização também ensaiada para comover o cliente e levar, né, à venda. Normalmente você não tem um diálogo com o cliente nessa situação. Na segunda abordagem, a venda estado mental, o vendedor busca despertar no comprador atenção, interesse, desejo e, no fim, né, das contas, a ação de compra. Busca-se uma transição de um estado mental para outro. A venda de satisfação de necessidades e desejos é aquela em que o vendedor procura descobrir necessidades e desejos por meio de questionamentos. Ele vai conversando com o cliente e, em algum ponto, ele descobre, né, identifica uma forma de satisfazê-lo. Para a gente poder chegar, né, nesse estágio, é preciso estabelecer, né, uma comunicação com o cliente e criar a confiança dele, né, atrair a confiança dele. Por último, temos a venda de solução de problemas. Né? Uma vez identificados os problemas explícitos, aqueles que o cliente vai te falar, né, quando você estiver atendendo ele, e os ocultos também, que às vezes ele nem percebeu que tinha e você vai identificar na própria conversa, cabe ao vendedor propor as soluções que proporcionem a satisfação. Muitas vezes o problema até pode ser maior e mais complicado. É como um iceberg mesmo, né? Você vê uma parte lá, né, acima do mar ali, mas tem muita coisa mais lá embaixo. Veja que as mudanças que estão acontecendo agora, né, elas trazem novos desafios para o vendedor. O primeiro deles é o autosserviço. Veja como os caixas eletrônicos impactaram os serviços bancários, por exemplo, e diminuíram, né, até a quantidade de gerentes, que são vendedores, né? E veja também o impacto da venda pela internet. O comércio eletrônico cresce todo ano e é um meio de interação indireta, né? Normalmente a pessoa não interage com o vendedor, ela vai comprar pelo site ou pelo aplicativo. Então, por isso que o vendedor de hoje, ele precisa sair dessa transação, só registrar o pedido, né? Fazer a venda. Ele tem que ir para um nível acima, que é construir um relacionamento. O cliente ainda continua, né, tendo a necessidade de ser orientado quanto ao uso e aplicações de produtos. Ele precisa daquele consultor, né, que ajude ele a entender as suas necessidades
que ajude a identificar que soluções de fato atendem, né, a essas necessidades. O cliente precisa do vendedor. O vendedor de hoje também, ele precisa ser metacompetente. Ele precisa ser um líder, precisa ser um negociador, um estrategista, precisa ser proativo, comunicador e polivalente. Muito bem, esperamos que ao final dessa aula você tenha entendido, né, o que faz o vendedor, tenha entendido também como que a área de vendas contribui para a empresa e para a sociedade. Esperamos também que você tenha entendido como o cliente vê o vendedor e que você saiba também agora diferenciar um bom vendedor de um mau vendedor. Estamos à disposição para atendê-lo caso tenha dúvidas. Bons estudos!